pessoal, boa noite, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Deus, Ele tem sempre uma palavra para os nossos corações. E eu gostaria de fazer para você uma pergunta nesta noite de hoje. Você ama a Deus? Você ama a Jesus Cristo? Obviamente, se eu perguntar isso a 100 pessoas, creio que 90% vão dizer que amam a Deus, que amam a Jesus, né? Numa média de uns 10% que dificilmente diria que não ama a Deus, que não ama a Jesus. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto. Vamos ver o que Jesus diz a respeito das pessoas que o amam. Amém? Está no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo, a palavra de Deus está aqui na mão, capítulo 14, verso 21 em diante. Palavras de Jesus, tá? Palavras do Senhor Jesus. Eu te fiz uma pergunta, se você ama a Deus, se você ama Jesus, e através dessa passagem bíblica escrita no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 21, eu quero trazer para você o que Jesus pensa a respeito, ou disse a respeito daqueles que o amam. Ele diz assim, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 21, capítulo 14 de João. Versículo 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha, vamos ver que Jesus está continuando dizendo, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Fiz uma pergunta, né? Se você ama a Jesus, e eu disse que dificilmente, se eu perguntasse 100 pessoas, dificilmente 10%, 90% diria que ama Jesus, que ama a Deus, e dificilmente 10% diria que não ama a Deus, que não ama Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 21, eu li o verso 21, o verso 23 e 24. Jesus diz assim, quem me ama guarda os meus mandamentos. Entendeu? Esses são os dizeres de Jesus a respeito das pessoas que amam a Ele. E Ele sabe quem verdadeiramente ama a Ele de verdade. E Ele está dizendo, quem me ama guarda os meus mandamentos e será amado do meu Pai. Entendeu? E eu o amarei. No versículo 23, ele disse, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Se alguém me ama, é Jesus dizendo, guarda as minhas palavras. E meu Pai virá a ele, né? Ou seja, e o amará. E viremos no plural. Eu e meu Pai viremos a ele e manifestaremos a ele, ou seja, faremos nele morada. Jesus está dizendo assim, ó, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Aí eu e o meu Pai manifestaremos a essa pessoa e faremos nele morada. Por que desta passagem bíblica que eu estou compartilhando com você? Nós vivemos num mundo em que muitas pessoas dizem que amam a Deus, dizem que amam a Jesus. Eu já tive a oportunidade de fazer outros lives, outros vídeos dizendo que falar que ama é fácil. O difícil é provar. Porque o amor é um sentimento. E é um sentimento que deve ser provado. E é um sentimento que
muitas das vezes ele é posto à prova. E ele só é verdadeiro quando ele passa pela prova e é aprovado como um sentimento verdadeiro. Porque se a pessoa fala que ama e quando vir a aprovação daquele sentimento e a pessoa não suportar aquela aprovação, aquela pessoa vai provar que o sentimento dela não era verdadeiro. Vamos supor, um casal. Vamos supor que eles dizem que se amam, mutuamente um para com o outro. Aí vai ser um momento, vai chegar um momento, como em todo casal chega, que eles vão ser provados. Que os sentimentos, esse sentimento que é declarado mutuamente vai ser provado. O que vai determinar que esse sentimento é verdadeiro é quando, por mais sofrimento que esse casal se enfrenta, por mais dificuldades que eles enfrentam juntos, um para com o outro, um amando o outro, ali na alegria e na dor. Aí, este sentimento será provado pelas aflições, pelas dificuldades, porque os casais passam por isso, pelas provações, né? E nenhum, apartando-se do outro, né? Ali e passando pelas provações junto, este sentimento que é expresso entre ambos será provado como um sentimento verdadeiro. Porque há pessoas que às vezes num relacionamento que faz o seguinte, diz que amam um ao outro, um ama o outro, só que passa um tempo, né, devido às aflições, dificuldades, um abandona o outro. E a pessoa fala assim, uai, você não amava aquela pessoa? É para ela descobrir que eu não a amo. Na verdade, nunca amou. Entendeu? Nunca amou. O que eu quero trazer como uma aplicação pessoal para os dias de hoje? A nossa vida com Deus é um relacionamento. Por isso que eu citei esse exemplo. Então, quando nós falamos que nós amamos a Deus, este sentimento que nós expressamos por Deus, porque o amor é um sentimento poderoso, ele vai ser provado. Se verdadeiramente se aquilo que nós dissemos, este amor que nós expressamos, ele é verdadeiro. Então, por mais difícil que seja a situação, as aflições que nós venhamos passar no nosso dia a dia, nós não devemos abandonar a Deus. Nós só vamos provar que nós amamos a Deus de verdade passando pelas provações, passando pelas dificuldades, não abandonando a Deus, para que o nosso sentimento que nós expressamos para Deus e mediante as outras pessoas seja provado e aprovado como um sentimento verdadeiro. Quem diz que ama e abandona, nunca amou. Se nós dissermos que amamos a Deus e abandonarmos a Deus, nós nunca amamos a Deus verdadeiramente. E no mundo de hoje é fácil dizer que amamos a Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus. Mas elas encontram dificuldade de provar este sentimento. Porque o amor, ele exige entrega. Entrega. Vamos pensar comigo. Romanos 5:8, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Como ele prova? Em que Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pode anotar tudo que eu estou dizendo para você, que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Está dizendo que mas Deus prova. Escuta aqui, ó. Mas Deus prova o seu amor. Eu acabei de dizer que o amor é um sentimento provado. Se Deus prova o amor dele para conosco, quanto mais nós devemos provar o nosso amor para com ele. E por isso que vem as aflições, as dificuldades, tais que muitos não querem passar.
Porque em todo o amor verdadeiro, existem momentos de dores, dificuldade, de aflição. Tem um momento de alegria, com certeza. O que deve predominar no amor é a alegria, mesmo na dor. O sentimento que deve ser predominado no amor é a alegria. Vai haver dias tristes de dificuldade, de aflição. Mas Abacuque, capítulo 3, versículo 17, se eu não me engano, ao 19, o profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e as vacas sejam roubadas, arrancadas dos currais, e as ovelhas, as malhadas, tenham desaparecido, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. O profeta Abacuque entendeu isso, que o que deve predominar no amor é a alegria. E por isso que ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça. Ele está dizendo, ainda que venha tempos difíceis, ainda que a figueira não floresça, venham tempos difíceis, e a videira, o produto, não haja fruto na videira, ou seja, e não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, não haja mantimento, não haja nada, haja só dificuldade. Abacuque, ainda que eu passe pela dificuldade, mesmo assim eu vou me alegrar em Deus. Por que alegrar em Deus, mesmo na dificuldade? Abacuque chama Deus de Senhor da salvação. Por isso é o alegrar em Deus. Porque Ele é o Senhor, Deus da nossa salvação. E ainda que às vezes falte algo para nós, nós que cremos em Jesus, confessamos o seu nome, recebemos Ele como Senhor Salvador das nossas vidas e descemos as águas do santo batismo, nós temos motivo para nos alegrar na salvação. Porque ainda que falte coisas terrenas, as coisas da terra vão passar. Mas Deus tem coisas eternas para nós. Jesus aconselhou em Mateus capítulo 6, dizendo: não juntei tesouros na terra, onde tudo se perde, praticamente vou simplificar para você. Mas juntei tesouros no céu, porque tudo que você juntar lá vai estar guardado, esperando você. Ninguém vai roubar. Ninguém vai tocar naquilo que é seu. Então, o amor, ele é provado. Então, quando nós falamos que amamos, este sentimento que nós expressamos vai ser provado se é verdadeiro ou não. Uma coisa eu sei, ninguém engana a Deus. Podemos nos enganar a nós mesmos, mas a Deus não. Deus não é enganado por ninguém. E se dissermos que amamos a Deus, quando na verdade não amamos, Ele sabe disso. Que Jesus disse, eu li João capítulo 14, versículo 21, pulei para o 23 e o 24. Jesus está dizendo, se alguém me ama, guarda as minhas palavras. E meu Pai virá a ele. E faremos nele morada. No versículo 24, o Evangelho de João, ele fala dos que amam ele. Jesus fala dos que amam ele. Jesus que está dizendo, dos que amam ele. Quem são os que amam ele? Ele está falando, os que guardam a minha palavra. Esses daí são os que me amam. Os que verdadeiramente me amam. Quem não ama Jesus? Versículo 24, do Evangelho de João, capítulo 14. É a Bíblia Sagrada, você pode pegar e abrir.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, a pessoa que diz que ama a Jesus e não guarda a palavra de Jesus, não sou eu que estou dizendo que não ama a Jesus verdadeiramente. É o próprio Jesus que está dizendo para essa pessoa: você verdadeiramente você não me ama, porque você não guarda a minha palavra. Eu estou fazendo uma junção de amor a Deus juntamente com a palavra de Deus. Amor é um sentimento que é provado. Amém? Você pode dizer que você ama uma pessoa, ou você que namora, ou é casado. Pode dizer: eu te amo, mas na hora da dificuldade você pular fora. Você pode falar: eu te amo, e na hora que a pessoa quiser falar com você, você não dá ouvido. Ou você não guarda aquilo que a pessoa falou com você. Quem nunca passou por isso? Às vezes está num relacionamento e o parceiro ou a parceira fala algo e você não dá ouvidos, e a pessoa fala assim: não, amor, você nem prestou atenção no que eu estava te dizendo, né? A pessoa fica chateada, não fica? A pessoa que fala com você algo e você não presta atenção, ou você não guardou, ou esqueceu o que ela te disse, que é importante, quando ela percebe que você não guardou aquilo, que você esqueceu aquilo, ela fica chateada. Imagine Jesus. Imagina Jesus. Jesus fala dos que amam a Ele e dos que não amam. Os que amam são os que guardam a sua palavra. Os que não amam, versículo 24 de João, capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Eu procuro entender uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu procuro entender, mas eu não consigo, às vezes, entender à luz da Bíblia uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não gosta de ouvir a palavra de Deus, sendo que Jesus diz, Jesus está dizendo: quem me ama, ouve, guarda a minha palavra. E para me guardar, eu tenho que ouvir. Então é difícil para mim entender. Vamos raciocinar. Como uma pessoa diz que ama a Deus, mas não gosta de ouvir falar de Deus, não gosta de ouvir a palavra de Deus, corre da palavra de Deus e diz que ama a Deus. Tatua Deus no peito, tatua Deus no braço, enche a casa de imagem de Deus, mas superficial, amor superficial. Deus quer mais, Deus quer amor de dentro para fora. Tem um louvor que eu gosto muito dele, que fala assim: de dentro para fora. É de dentro para fora. Assim como ele nos purifica de dentro para fora. É difícil entender alguém que diz que ama, mas na verdade está dando a mínima para aquele a qual, ou aquela a qual essa pessoa diz que ama. É difícil entender isso. A conclusão que eu chego, à luz da palavra, à luz da Bíblia, se é uma pessoa que diz que ama Jesus e não gosta de ouvir a palavra de Deus, essa pessoa verdadeiramente não ama a Deus, não ama Jesus. Não ama. Às vezes ela está enganando a ela mesma. Você se fez uma pergunta: será que verdadeiramente eu amo a Deus? Até que ponto o meu amor por Deus chega? Deus. Romanos 5,8. Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu mesmo nós sendo pecadores. Deus prova o amor dele. O amor de Deus já está mais que provado e aprovado. Foi provado na pessoa de Jesus Cristo, quando ele enfrentou todo o sofrimento para pagar o meu e o seu pecado. E aprovado quando ele passou pela cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Deus nos ama. Você ama a Deus até que ponto? Você fala: mas eu amo a Deus tanto, 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 tanto. Até que ponto você ama a Deus? Fica para refletir na sua mente aí agora. Agora eu vou te mostrar para você até que ponto Deus te ama. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito, que significa único, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este perecer aqui é uma morte eterna. Beleza? Este perecer significa uma morte eterna. Você está entendendo? Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo. Até que ponto? Ao ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, o Filho unigênito. Unigênito significa o único. Deus nos amou tanto, para você que ama Jesus, você fala assim, não ama a Deus tanto, mas até que ponto? Fica com essa pergunta. Mas Deus nos amou tanto, até o ponto de dar o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que crê na pessoa de seu Filho não pereça uma morte eterna, separação total de Deus no inferno, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não só fala que nos ama, Deus prova o amor dele por nós. Então, se você diz que você ama a Deus, mas você não tem capacidade de provar esse amor por Deus. E é tão simples a provar, porque eu li Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e versículo 23. Jesus diz assim, quem me ama, guarda a minha palavra. Versículo 24, ele diz, quem não me ama não guarda a minha palavra. Ele diz, os que amam e os que não amam. Então, neste mundo, existem pessoas que amam a Jesus e pessoas que acham que amam a Jesus, mas verdadeiramente não amam a Jesus. Por que, Samuel? Porque não guarda a palavra de Jesus. Aí entra o meu tentar entender. Eu tento entender uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não gosta de ouvir a palavra de Deus. Está aqui, ó. João 14. Você pode ler na sua casa. Versículo 21, 23 e 24. Eu só pulei o 22. Mas se quiser ler, ele pode ler também. Eu tento entender uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu tento entender. Amor é um sentimento poderoso que é provado. E sendo este sentimento provado, né? E não suportando a aprovação em si, vai se denominar um sentimento que não era verdadeiro. Então, muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas abandonaram a Deus, achavam que amavam a Deus. Porque quando esse sentimento que elas expressaram por Deus foi provado, elas descobriram que verdadeiramente elas não amaram a Deus. Quem ama está disposto a passar pelo sofrimento. Jesus nos amou muito e ainda nos ama. Ele se dispôs a passar pelo sofrimento da cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua vida. Então eu quero que você reflita se verdadeiramente você ama a Deus. Eu não estou querendo levar para o pessoal. Se você se sentir confrontado, se sinta confrontado pela Bíblia, pela palavra. Reflita, será que verdadeiramente eu tenho amado a Deus? Qual é a vantagem de guardar a palavra de Deus? Mateus capítulo 7. Jesus vai contar uma história da importância de guardar a palavra dele. Não só de ouvir, mas de guardar. Porque você pode ouvir a pessoa que você ama falar algo com você e você se esquecer. E aquela pessoa vai ficar muito chateada. Vai falar, nossa, você não prestou atenção no que eu estava te dizendo? Você esqueceu o que eu te disse? É capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 24. Jesus conta uma história dizendo assim, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, né, e as pratica, olha para você ver o que ele está dizendo, e as pratica, assemelhar-lo-ei, ou seja, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e não caiu,
não caiu, porque estava edificada na rocha. Presta atenção, vamos trabalhar só com o versículo 24 por enquanto. Ele está dizendo assim: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, ou seja, as guarda. Se você ouve a palavra de Deus, guarda ela e coloca ela em prática, ela está te servindo para algo. Ela está sendo viva dentro de você. Agora, se você ouve a palavra de Deus, não guarda e nem a pratica, só escuta, ela não está servindo para nada para você. Por isso que às vezes você se sente condenado quando você ouve uma pregação, você não quer ouvir mais. É porque você não quer guardar e não quer praticar. Jesus está dizendo assim: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu comparei. Jesus está falando assim: vou comparar ele a quem? Já sei. Vou comparar a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, a chuva, os ventos, que simboliza a luta, tá? Simboliza a luta. Veio sobre esta casa e bateu, o vento soprou, a chuva veio contra essa casa, mas esta casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada na rocha. Edificada, ou seja, construída na rocha. Qual era a base dessa casa? Na rocha. A base, o alicerce dessa casa, a rocha. Por isso, esta casa não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Só está alicerçado na rocha, Jesus diz, aquele que ouve e pratica. Este que ouve a minha palavra, guarda ela e pratica ela, no dia que ele passar por uma aflição, por uma dificuldade, o vento assoprar, a doença vier, a destruição bater a porta, essa pessoa vai permanecer firme, porque ela está alicerçada na rocha. Porque ela ouviu a minha palavra, guardou a minha palavra, praticou a minha palavra, e na hora que o sofrimento vir, ela vai lembrar da minha palavra. Vamos lá, ele continua a história dizendo que o que ouve a palavra é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha. No versículo 26, ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Opa, dois tipos de pessoa: o que ouve, guarda e pratica. Igual em João capítulo 14, versículo 21, 22, 23, 24, que eu disse lá, dois tipos de pessoas: os que amam e os que não amam. Os que amam guardam a palavra, os que não amam não guardam a palavra. Aqui, semelhantemente, estão falando de palavra, de guardar a palavra. Está dizendo assim: o que ouve a minha palavra e guarda e a pratica, este é semelhante ao que construiu a casa na rocha. Vai bater sofrimento, vai bater dificuldade, mas essa pessoa vai permanecer firme. Mas não porque ela é forte, mas porque a base dela é forte, a base dela é a rocha. E a rocha é Jesus. No versículo 26 ele diz assim: aquele que ouve a minha palavra e não as cumpre ou não as pratica, só escuta, é semelhante ao que construiu sua casa na areia. Olha, e vem os ventos, vem a chuva, bateu contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda, de Jesus. Aquela casa caiu. E grande foi a queda. Jesus destaca: grande foi a queda. Ele está dizendo: o que houve é o que constrói a casa na rocha. Tem base, tem firmeza, tem estrutura para suportar a tempestade, para suportar vento, para suportar tudo quanto é tipo de situação, porque está alicerçada na rocha. Porque este ouve e pratica. O que ouve, mas não pratica, não tem base. Porque construiu na areia. Que loucura, né? Quantas pessoas estão construindo casa na areia? Porque ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Aí vem as aflições. Bate o vento, a chuva, que é a dificuldade. Leva. E grande é a queda. Jesus destaca que grande é a queda. Porque na areia não tem firmeza, não tem consistência. Vamos imaginar duas pessoas construindo duas casas. Vamos imaginar. Vamos supor, vamos primeiro, tá um do lado do outro. Aqui está construindo, um construindo na areia e outro construindo na rocha. O de cá fala assim: ó, vou construir rápido porque tá para vir chuva.
né? Então, ele começa a construir. O outro resolve construir na areia. Imagine. Na rocha, quer dizer. Um constrói na areia e outro na rocha. Um começa a construir na areia e outro na rocha. Vamos imaginar. Imagine duas pessoas construindo, dois pedreiros, construindo casa para si. Aí o outro, o que está construindo na areia, ele está até antecipado, passos à frente do que está construindo na rocha. O outro resolve construir na rocha. Aí ele pensa, você é doido, rapaz. Você vai furar a rocha? Você vai quebrar a rocha? Isso é muito trabalhoso. Construir casa na rocha dá trabalho. Demora tempo. A rocha é dura. Aí o que vai construir na rocha é dura, mas é firme. Dá trabalho, mas tem firmeza. Dá calo na mão, mas vai valer a pena. Então, beleza então. Você que sabe, constrói a sua na rocha, constrói a minha na areia. O que construiu na areia, termina rápido. Vamos supor que já entra para dentro de casa, faz festa. Que é assim, as pessoas que constroem casa na areia, faz festa direto. Enquanto o outro tá lá ainda construindo na rocha, coitado. E tá lá, bem, mas construindo na rocha. Calo na mão, mas construindo na rocha. Suor no rosto, mas construindo na rocha. Dores, mas construindo na rocha. Dificuldade, mas construindo na rocha. Aflição, mas na rocha. E ele não vê a hora de acabar. Ele fala assim, tá até doendo. Mas na hora que for edificada, vai suportar qualquer coisa. Aí agora, o que construiu na rocha, acabou. Muito tempo depois do outro. O outro já fez várias festas. Já se deliciou. Só que vem tempestade por aí. E a tempestade agora ela vai vir rumo às duas casas. E vai bater tanto na casa que está firmada na rocha, quanto a que está firmada na areia. Eu quero dizer para você que a dificuldade vem tanto para quem está firme, quanto para quem não está. Tanto para quem está na rocha, quanto para quem está na areia. Se você fala assim, eu estou firme na rocha, se prepare para a tempestade. Não se preocupa, porque você está na rocha. Então você vai suportar. Agora tem pessoas construindo na areia. Aí a tempestade veio. Bateu contra a casa que estava na rocha. Mas não, perdão, por causa do celular, dá uma vibrada aqui. Mas não derrubou o que estava na rocha. Por quê? Porque estava na rocha. Entendeu? Porque estava na rocha. Então a força está na onde? Quem construiu não, na rocha. E quem construiu? Teve sabedoria de construir na rocha. Você vai ser sábio se você construir sua vida na rocha, que é Jesus. E se você construir sua vida na rocha, que é Jesus, não te preocupe. Este vento que está batendo contra a sua porta, essa dificuldade, essa enfermidade, não vai te matar. O vento bateu contra as duas casas, bateu contra a que estava na rocha, mas não a derrubou. Mas quando bateu, quando ele estava na areia, levou rápido. Porque a areia não tem firmeza. Quantas pessoas estão construindo seus sonhos na areia? Seus relacionamentos na areia? Sua vida na areia? Tudo que está na areia é passageiro. Vamos voltar para a historinha que eu contei? O homem que construiu na areia fez festa demais. Entrou para casa, vamos supor, 1 ano antes do que construiu na rocha. E às vezes ele olhou para o que estava construindo na rocha e falou, que maluco, aquele é um doido. As pessoas quando olham para mim e para você, construindo a nossa casa na rocha. Mas vai chegar um tempo que uma grande tempestade vai vir. E só vai permanecer quem está na rocha. Então não te preocupes quando as pessoas olharem para você e te ver como um louco. No Natal, com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja. Na virada do ano, com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja. É igreja, igreja, igreja. Entrando e saindo. E quem está na areia está se deliciando, festejando. Mas não te preocupes. Porque quando vier o que está por vir, quem está na areia não vai suportar. Grande vai ser sua queda. Jesus diz assim, que eles clamarão, montes caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está no trono e do seu cordeiro. Dias difíceis, dias de dificuldade. Isso vale a pena.
Qual é a igreja do arrebatamento, Samuel? A Bíblia fala qual é a igreja do arrebatamento. A Bíblia, as qualidades da igreja do arrebatamento. Presta atenção no que eu estou dizendo sobre guardar a palavra e amar a Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Jesus Cristo, na carta às 7 igrejas, Jesus, ele diagnostica ou dá o diagnóstico a cada igreja. Ele passa como médico dos médicos, falando: você está doente, precisa melhorar, você está assim, você está assado. Quando você lê Apocalipse capítulo 2 e diante, comece a refletir nisso. Imagina Jesus passando ali pelas 7 igrejas, como passando por 7 doentes, 7 pessoas, e ele agora como médico vai ver a condição de cada um, entendeu? Antes de dar alta. Ele chega para uma igreja chamada Filadélfia e diz assim, para a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, 10. Vou abrir a Bíblia aqui, para não ficar nas minhas palavras, para você ver que eu estou acompanhando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Beleza? 3, 10. Como guardastes o quê? A palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Jesus passa por diversas igrejas ali. A maioria ganha repreensão e advertência. 2, ele elogia. Ele fala, tipo assim, ele olha e fala: você tá bom e continue bom. Ele olha para a igreja de Éfeso e diz assim: você tem sabedoria. Seus melhores pregadores estão aí. Vocês sofrem pelo meu nome. Vocês fazem a minha obra. Vocês até... Nós temos algo em comum. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que eram pessoas que induziam as outras pessoas a pecar. Jesus está falando: você odeia as pessoas que fazem isso. Jesus fala para a igreja de Éfeso, tá? Até chegar na Filadélfia, eu quero falar para você. Ele fala assim, ó: você prova aquelas pessoas que dizem ser crente, mas na hora que você coloca ela à prova, essa pessoa, você descobre que essa pessoa não é crente. Você descobre que o pregador não era pregador, que o apóstolo não era apóstolo. Vocês têm essas qualidades. Sofre pelo amor do meu nome, faz a minha obra, prova os falsos e vê que os falsos são verdadeiramente falsos. Vocês têm zelo pela palavra, pela minha palavra. Vocês têm zelo. Ortodoxia, que significa? Ortodoxia significa zelo. Entendeu? Jesus está falando para a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, carta à igreja de Éfeso. Ele vai falar: vocês têm isso tudo. E vocês ainda odeiam as obras dos nicolaítas, que são os que fazem os crentes desviarem. Aqueles que falam assim: tudo pode na igreja. Entendeu? Jesus falou: nós temos algo em comum. Vocês odeiam eles, eu também odeio eles. Mas tenho, porém, contra ti algo. Jesus fala assim: olha, você tem várias qualidades, mas eu tenho algo contra você. Por que Jesus destacou a primeira qualidade? É para depois, quando ele dá a advertência, falar assim: ah, Jesus, você só olha o que eu faço de ruim e o que eu faço de bom. Aí ele fala assim: o que você faz de bom eu já sei, mas eu sei de tudo que você faz de bom. Eu sei que você faz isso, você faz aquilo. Mas tem um porém. Tem um porém. Ele fala: tem um porém. Ele fala para a igreja de Éfeso: você tem tanta qualidade, mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Amor de novo, viu? Sentimento. Jesus está dizendo assim: você abandonou. Detalhe, tá, pessoal? Não perdeu o primeiro amor. Eu vejo crente falando assim: perdeu o primeiro amor. Aquilo que você perde, você pode achar de novo. Mas abandonar é largar de mão. É não querer mais. Entendeu? Jesus está dizendo assim: vocês abandonou. Abandonar, tipo assim, quer dizer, não preciso disso mais. Entendeu? Abandono. Jesus está falando: vocês abandonou meu primeiro. Por isso que eu tenho algo contra vocês. Nós temos muitas coisas semelhantes. Vocês têm várias qualidades, mas eu tenho algo contra, algo não me agrada em você. Você abandonou. Você acha que você não precisa do primeiro amor. Arrepende-te. Volte a praticar as obras que você praticava. Por que obras? Porque você no passado dizia que me amava, mas provava o que você falava, fazendo a minha obra. Você provava, você não só falava. Agora você abandonou a prática das obras e só fala que me ama e faz a minha obra.
tem conhecimento, tem zelo pela minha palavra, mas se você não tiver amor, nada adianta. Então ele repreende a igreja de Éfeso. Ele vai para a igreja de Esmirna. Ele chega para a igreja de Esmirna e ele fala assim: sei que tu conheço as tuas obras. Por que ele destaca no Apocalipse, conheço as tuas obras? Porque ele vê tudo que nós fazemos, nosso deitar, o nosso levantar, ele sabe. As palavras que saem da nossa boca, ele sabe antes mesmo de nós pensarmos em dizer. Ele sabe. Entendeu? Então, ou seja, ele está falando, conheço as suas obras. Você vai ver ele falando isso lá. Eu quero que você reflita. Ele pensa, falando para mim, para você assim, eu conheço o que você faz. Eu conheço as suas obras, eu sei o que você fez, o que você deixou de fazer, o seu deitar, o seu levantar. Antes mesmo de você pensar em falar, eu já sei o que você vai falar. Pensa ele falando isso para você. É isso que ele está falando para as igrejas lá. Ele chega para Esmirna e fala assim, sei que tu és pobre, mas na verdade tu és rico. Presta atenção. Esmirna é uma igreja pequena. Ele já repreendeu Éfeso, que era uma igreja grande, renomada, estruturada, que tinha zelo, cuidado, não gostava dos falsos doutrina, não, mas faltava amor. Ele chega para Esmirna e fala para Esmirna assim, olha, eu sei que você é pobre. Aquela igreja que reclama, nossa, está faltando dinheiro para a água, para pagar o aluguel, para a luz. Jesus está falando assim, eu sei que você é pobre. É você que fala assim, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Jesus fala assim, eu sei que você é pobre, mas eu te contar uma verdade, Jesus está querendo dizer. Jesus olha para Esmirna e fala assim, mas na verdade você é rica. Mas como é que eu sou rico se me falta isso, se me falta aquilo? Você é rica da minha graça, você é rica do meu poder, você é rica da minha palavra, você é rica do meu temor. Eu posso contemplar Jesus dizendo para você, às vezes está faltando isso, está faltando aquilo. Eu posso contemplar Jesus dizendo assim, eu sei que você é pobre. Ele está dizendo assim, eu sei da sua dificuldade. Mas na verdade você não sabe de uma coisa, você é rico demais. Do meu poder, do meu Espírito Santo, da minha graça, que é o que não pode te faltar. Então, vamos pular. Ele chega para a igreja de Filadélfia e fala o que eu li aqui. Ele fala assim, como guardastes a palavra da minha paciência, porque para servir a Deus tem que ter paciência para esperar as coisas se cumprir. Eu também te guardarei da tentação ou da provação que há de vir sobre a terra, sobre o mundo, para tentar ou provar ou tentar. O tentar ele significa provar, tá? No original. Provar as pessoas que habitam na terra. Ele está dizendo assim, olha, como você ouviu a minha palavra, guardou a minha palavra, edificou sua casa na rocha, você verdadeiramente me ama. E está para vir uma hora sobre o mundo, sobre a terra, que vai provar os que habitam na terra. Mas desta hora eu vou te guardar você. Por que eu vou te guardar? Porque você já guardava a minha palavra com paciência. Então na hora que vim provar as pessoas da terra, eu vou guardar você. Esta é a igreja do arrebatamento. A igreja que guarda a palavra. A igreja que ouve a palavra, guarda a palavra e pratica a palavra. Esta é a igreja que Jesus vai arrebatar. E se você ouve a palavra, guarda a palavra e pratica a palavra, e tem paciência na chegada de Jesus, esperando Jesus com paciência, pode ter certeza, meu filho. Seu arrebatamento é certo. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Seu arrebatamento é certo. Esta é a qualidade da igreja que vai subir para o arrebatamento. A igreja que vai subir para o arrebatamento não é a rica, não. A cheia de ouro, de pregadores renomados, não. Jesus olha muito mais além disso. Uma igreja rica, Laodiceia. Jesus olha para eles e fala assim, conheça as tuas obras. E vai falando. Ele fala assim, você é rico, né? Ou parece ser rico. Mas, na verdade, você é pobre, nu e miserável. Ele olha para a igreja pequena de Esmirna e fala que a Esmirna, na verdade, é rica. Ele está falando, sei da sua pobreza, dificuldade, mas você é rico. Ele olha para a igreja grande, estuda para você ver a igreja de Laodiceia, grande, renomada, cheia de ouro, cheia de poder aquisitivo, né? Financeiramente. Ele vai e diz, aleluia, para a igreja de Laodiceia,
ele vai e fala para você, você é pobre, nu e miserável. Ele olha para a igreja grande, que é o olhar das pessoas, é a bonita, é a que Deus está ali, é a do arrebatamento, está falando assim, essa aí é a pobre, nu e miserável. Ele fala assim, você não é frio nem quente, você é morno. E como você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca, eu vou te vomitar. Eu não te quero dentro de mim. Aí vem o versículo que todo mundo conhece. É para essa igreja que ele fala assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir minha voz. Sabe para quem que é essa palavra? É para a igreja. É para a igreja de Laodiceia. A igreja que é rica, cheia do poder financeiro, material. Acha que Jesus está ali, dentro dela. Mas Jesus está lá fora na porta batendo e falando assim, ei, eis que estou à porta. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando assim, ó, eu deixei de estar aí há muito tempo, porque muitas coisas entraram aí e vocês acham que eu estou aí, mas na verdade eu estou do lado de fora. Mas eu estou batendo, querendo entrar. Mas se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. E vai ter ceia. O que será que estava impedindo eles de ouvir a voz de Deus na igreja de Laodiceia? O que será que impediram eles de ouvir a voz de Deus? Tá vendo bem que Jesus, as coisas, Deus olha, Deus não vê como o homem vê? Lembra quando Deus falou para Samuel acerca de Davi? Falou assim, ó, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, eu olho o coração. Mas para com isso, Deus quer o coração. Não, Deus não quer o coração, não é bem assim não. No sentido literal, Deus não quer o coração, no literal. No sentido espiritual, Deus quer o coração. Por quê? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo vai para o pó da terra, pois do pó veio. O espírito volta para Deus que o deu, conforme Eclesiastes capítulo 12, eu acho. Salomão fala lá, escrevendo. O espírito volta para Deus que deu o espírito. E a alma? Dois lugares, céu ou inferno. Não tem meio termo. Entendeu? Então, ou seja, a alma só tem dois destinos, céu ou inferno. O corpo, o pó, do pó veio, o pó voltará. E o coração, no sentido literal, é um órgão que faz parte do corpo. Você vai ser enterrado com ele. E a terra vai comer todo o seu corpo. Entendeu? O coração que Deus quer é o seu sentimento por ele. Ele quer habitar, morar dentro do seu coração. É isto que Deus quer. É este o coração que a palavra está dizendo. Entendeu? Então Deus quer o coração. Então eu posso fazer tudo. Gente, tá na cara que Deus não quer isso. Entendeu? Deus quer mais do que o seu coração. Seu coração carnal. Ele quer a sua vida por inteiro. E ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, estou à porta e bato. Muitas coisas impedem as igrejas, algumas congregações de ouvir a voz de Deus. Às vezes é a riqueza. Às vezes o pregador, o pastor da igreja de Laodiceia falava assim, olha, nós temos riqueza, nós temos ouro, nós temos prata, nós temos isso, temos aquilo, temos holofote, fumaça, show. Nada contra isso, viu? Me entenda, é um exemplo. Nada contra, sim. Eu tenho contra, desde que isso chame atenção para outra coisa que não seja Deus. Esse aí eu tenho contra, porque eu não vou me compactuar com o que é errado. Entendeu? Então, tipo assim, não. Tem algumas congregações, não para atrair os jovens, para atrair as pessoas. Gente, se a pessoa não entrar na igreja por causa da palavra, filho, não vai permanecer, não. Porque a luz um dia vai parar de piscar, a fumaça um dia vai acabar, a dança um dia vai acabar, a música vai parar, o pregador renomado não vai estar lá, um dia vai morrer, um dia não vai poder ir. Então, se ir na igreja, se não for pela palavra, não permanece. Não permanece. Quem não vai na igreja por causa de Jesus, não permanece porque vai ser provado. Então, igual um dia eu falei com uma pessoa, estava indo na igreja por causa de uma outra pessoa que gostava. Eu falei, todas as pessoas que vai na igreja
por causa que gosta de alguém dentro da igreja, né? Se esse é o sentido verdadeiro, vai só por causa disso, ela não vai permanecer. Porque Deus vai provar ela. E Deus, quando provar ela, vai mostrar que ela está ali de engano. Que ela não está ali por causa da palavra. Porque os que estão pela palavra permanecem na dificuldade. Então, aprenda isso. Deus vê o oposto que o homem vê. Ele olha para pobre e fala que o pobre é rico. Como é que eu te provo? Mateus capítulo 6, versículo 33. Não juntei tesouro na terra, eu já disse isso. Vou repetir de novo. Vai juntar no céu. Se você ajunta tesouro no céu, você é rico. Quem é pobre é quem ajunta no mundo, porque o mundo e essas paixões vão passar. Então a igreja de Esmirna, se eu não me engano, é Esmirna mesmo, ela é uma igreja rica. Por que ela era rica, Samuel? Pelo fato de ela juntar tesouro no céu. Ela guardava essa palavra de Jesus. Entendeu? Ela juntava tesouro no céu. Então quem ajuda tesouro no céu é rico. Por mais que as pessoas do mundo vejam você na sua casinha humilde e simples, andando a pé, de chinelo, você é rico. A graça do Espírito Santo. Você tem a salvação. Você não é candidato ao arrebatamento, não. Não é candidato. Se você guarda e ouve a palavra de Deus, você não é candidato. Você já é certo o seu arrebatamento. Então, falar que ama a Deus é fácil. Provar é difícil. Eu posso ter alguém, vamos supor, um cônjuge. Vamos supor, eu falo pro meu cônjuge assim, eu te amo. Eu te amo. Mas na hora da dificuldade eu pulo fora. Vamos supor que eu falei junto que eu amo durante 10 anos. Mas na primeira dificuldade eu pulei fora. Então os 10 anos que eu falei que eu amava, na verdade eu não amava. Eu achava que eu amava. Mas na verdade não amava. O que concluiu isto? O meu abandono. Então eu quero compartilhar isso com você. João 14, 21, 23 e 24. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda a minha palavra. Eu e o meu Pai virá até essa pessoa. E nós viremos a essa pessoa, Diago no plural, e faremos nela morada. Versículo 24 do capítulo 14, ele diz assim: as palavras que ouviste não são minhas, mas do meu Pai. Então eu descarto a hipótese novamente. Uma pessoa que diz que ama a Deus e não gosta de ouvir pregação, não gosta de ouvir palavra de Deus. Eu evangelizo pela misericórdia de Deus, já evangelizei muitas pessoas pela misericórdia do eterno Deus. Não posso negar isso, esse chamado que deu na minha vida. Pessoas que dizem que amam a Deus, tem Deus tatuado no braço, no peito, anda com correntão, Deus, Jesus pra cá. Mas lá de ouvir a palavra, põe um fone no ouvido, não presta nem atenção, tal. Tá me enganando eu que estou pregando para elas? Não, tá enganando a Yasmin. Tá enganando Jesus? Não, tá enganando Yasmin. Vai chegar no dia do juízo essa pessoa, imagina essa pessoa lá, vamos imaginar. Deus abençoe que se arrependa ainda. Aí Jesus chega lá e chama. Abre-se o livro da vida. Não passa à frente, fulano. Jesus fala assim, Mateus capítulo 7, ele fala assim: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Muitos virão naquele dia me dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei. Opa, preguei. Expulsei demônio. Então essa pessoa era uma pessoa que dava-se por crente. Ou dava-se porque amava Jesus. Achava que amava. Jesus vai falar assim: apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Maldito. Então é melhor ouvir uma advertência do Samuel na palavra, porque eu amo, do que ouvir de Jesus. Porque enquanto você ouve de mim, por mais que você possa me odiar, você tem tempo de mudar. Mas no dia que você ouvir da boca de Jesus, a parte de mim, maldito, não tem segunda chance mais não. Você está entendendo? E a aprovação que advém sobre essa terra é a tribulação que vai provar as pessoas dessa terra. É as pessoas que dizem que amam a Deus. O Espírito Santo vai ser retirado juntamente com a igreja. Vai haver salvação. Mas aí, as pessoas vão ter que dar a vida para provar o amor por Deus. Imagina a pessoa pulando viaduto, querendo morrer, porque a Bíblia fala que a morte vai correr deles. Pula do viaduto, vai morrer. Não tem tanto sofrimento aqui nessa terra, porque Deus já levou a igreja, que eu vou morrer. Pula do viaduto. Vai ficar ali com os dois olhinhos mexendo, mas não vai morrer.
Entendeu? Então, esta é a hora da aprovação que Deus está para guardar a igreja do arrebatamento. Ele guarda tirando ela do cenário. Ele arrebata ela, ele arranca ela e depois ele derrama a ira, que é a aprovação. Entendeu? O acerto de conta de Deus não é com a igreja dele, com a noiva dele. O acerto de conta de Deus é com as pessoas que não deram ouvido à palavra dele. Tipo assim, vocês não deram ouvido na alegria, não? Você vai ter que dar ouvido na dor. Vai ser provado diferente. Hoje, no tempo da graça, você pode ouvir a palavra, abrir seu coração, chegar lá na frente e receber Cristo como seu Salvador. Hoje é fácil, tranquilo demais. Mas vai chegar um dia que vai ser difícil. E você vai lembrar das muitos vão lembrar dessas palavras. Entendeu? Porque o Espírito Santo vai ser retirado com a igreja. E é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí? Ser convencido do seu Espírito Santo é difícil. Só depois quando pula, tá caçando morrer, não morre, ou dá um tiro aqui, tá repreendido, né? Mas é uma realidade. Para morrer, mas não morre. Aí fica lá agonizando, mas não morre. E fala assim, nossa, Deus existe. Aquele pessoal que foi arrebatado pregava a verdade. Vai ser convencido pela dor. Eu vivi uma vida toda errada. Como não deu ouvido? Você está entendendo? Então Deus, Ele nos ama. Não só falando, mas Ele prova. Então não diga que você só ama. Prove. Como? É tão fácil. Ouvindo a palavra dele, guardando, colocando a palavra dele em prática. Isso vai fazer bem para a sua vida. Então, eu quero encerrar dizendo para você: se sente pobre, você é rico. E para você que acha que você é rico, pobre, nu e miserável, Jesus disse lá para a igreja, eu citei um exemplo para você aqui. Sabe como, na época daquela igreja lá, a região dela, havia, como tinha falta de água, havia uma tubulação, havia um método que transportava a água de outro lugar até eles, até essa igreja. Só que o sol era quente demais. Então quando a água chegava até Laodiceia, até a cidade de Laodiceia, eles bebiam a água era quente. Era morna. Não, era morna. A água era morna. Então quando os pessoal de Laodiceia bebiam água, eles vomitavam, jogavam para fora. Água quente, água morna ninguém merece. Quente pela boca. Então quando Jesus fala assim, vomitar-te-ei da minha boca, sabe o que ele está querendo dizer? Ele fala assim, vocês sabem como é que é ruim ter algo morno dentro de você. Então quando ele fala assim, você não é frio nem quente. Antes fosse frio, que podia te esquentar. Você é morno. Você sabe como é que morno é nojento. Se você não suporta a água morna que vem até você, como é que eu vou suportar você morno? Eu vou te vomitar da minha boca. Quando é frio, só pedir a Deus para deixar queimar. Então, receba essa palavra. Deixe o seu amém. Compartilhe com quem precisa. Tem muitas pessoas que precisam. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Daiane, Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nayara Ferraz, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus cumpra todos os propósitos dele na sua vida. E que Deus haja com um poder tão grande na sua parentela, Nayara. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço. E que a mão do Todo-Poderoso alcance o inalcançável. Realize o impossível na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Daiane, Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Continue sempre humilde assim, Daiane. Em nome de Jesus, admiro muito a sua pessoa. E muito obrigado por estar assistindo. Deus abençoe. Boa noite.